Muito bem, alunos meus do nono ano, aqui vai mais uma aula para vocês relacionada ao movimento, tá? Lembrando que essa aula eu já tinha passado para vocês no Hangouts e agora eu vou entrar de novo nessa aula para relembrar e entrar também no conteúdo novo, ok? Então, pegue um caderninho aí para fazer anotações, pegue seu caderno e pegue também um lápis e uma borracha, porque vocês vão desenvolver alguns cálculos bem simples, na verdade, durante a aula e você vai precisar pausar o vídeo. Evitar colar da internet, tá? Você pode usar a calculadora sem problema nenhum. E aí você consegue resolver aí os seus cálculos que eu vou passar. Então, vamos continuar aí. Então, os carros de Fórmula 1 podem indicar, né, uma determinada velocidade aí acima de 360 km por hora, como vocês podem observar aí nessa imagem. Já na largada, conseguem chegar a 100 km por hora em apenas 2,6 segundos. Mas esses tipos de carro, gente, eles não são os carros que a gente utiliza no dia a dia, nem sem comparação, né? Eles são carros especiais preparados para manter a estabilidade nas curvas, principalmente, como vocês podem ver aqui nesse GIF. Então, a velocidade ela é muito alta. E aí, para fazer uma curva, o formato do carro ele tem que propiciar com que, na verdade, né, essa curva ela seja de uma forma bem fechada, de uma forma mais aberta. Então, isso é uma questão de estabilidade do carro. Então, dirigir em ruas ou estradas em velocidade acima do permitido não é uma coisa muito legal, no sentido de que aquele carro ele não foi preparado, ele não foi feito para atingir velocidades muito grandes. E, querendo ou não, a pessoa que, na verdade, dirige acima do permitido significa aí que não tem valor à própria vida. Então, a mecânica é a parte da física que estuda os movimentos. Ela pode ser dividida em três partes, né? A cinemática, que estuda o movimento dos corpos. A dinâmica, que estuda os movimentos e suas causas. E a estática, que estuda o equilíbrio dos corpos. Todas essas áreas aí a gente vai trabalhar, mas isso é uma coisa que a gente vai trabalhar ao longo do estudo de ciências no nono ano. Então, vamos lá. Movimento é uma coisa relativa. Mais na frente vocês vão entender por que eu estou falando essa palavrinha aqui, ó, chamada relativa, tá? Por que o movimento é relativo? Então, vamos lá. Deixa eu só ativar o laser aqui para a gente ter continuidade. Então, nós temos aqui um exemplo, tá? Você está em casa, sentado, confortável e lendo o seu livro de ciência. O que está acontecendo nesse exato momento? Você está parado ou você está em movimento? Se você observar essa imagem aqui, eu digo parado em movimento, eu digo não no sentido de se mexer bruscamente, mas ali está quietinho, está lendo, virando as folhas, né? Então, o que acontece? Quando você está sentado dentro de um ônibus, acaba de ultrapassar um carro, como mostra aqui na figura, um ônibus que está ultrapassando um carro aí, você está parado ou está em movimento? E aí fica esse questionamento, né? Na aula anterior, um aluno ele falou bem assim: depende, exatamente. A resposta é simples, depende da circunstância e também depende da interpretação com que você pergunta. Então vamos entender como é que isso funciona. No primeiro caso, está parado. Está parado em relação à Terra, né? Em física, o correto é dizer que está em repouso, em vez de parado. Então, como que acontece isso? Mas como a Terra ela gira em torno do Sol, olha aqui, ó, a Terra está girando em torno do Sol. Isso significa que em relação ao Sol você está se movendo, mas você está parado aqui em relação à Terra, tá? Você está ali sentado lendo seu livro, então você está parado, ou seja, em repouso. E aqui no sentido do Sol você está em movimento. Por quê? Porque a Terra está te levando junto com ela, então você está em movimento em relação ao
Sol. E essa velocidade que você está enfrentando aí, ela chega aí a cerca de 30 km por segundo, tá? Que eu representei aqui, ó, 30 km por segundo. Essa é a velocidade de translação, como vocês aprenderam lá no sexto ano, o movimento de translação é esse movimento aí que a Terra está fazendo, né? Nessa órbita aí, ao redor do Sol. E o movimento de rotação é esse movimento aqui, ó, que a Terra está fazendo em torno do próprio eixo. Então, no segundo caso, em relação a um poste na rua, você está em movimento ou você está em repouso, tá? Então, pensa um pouquinho aí e me responda, ou pausa o vídeo. Acabou o tempo. Então, vamos lá. Se você pausou o vídeo e pensou, você está em movimento em relação ao poste, pois se move com o ônibus está te movimentando. Mas em relação às pessoas que estão aí dentro, por exemplo, em relação ao motorista, aos outros passageiros do ônibus aqui que estão aqui, você está em movimento ou você está em repouso? Pensa um pouquinho aí. Vou comprar aqueles aplicativos que emitem aqueles sonzinhos de tipo de relógio, tipo de tempo, né? Então, gente, pensaram direitinho? Não vale ler lá no livro, hein? Não vale copiar da internet. Você tem que botar sua cabeça para pensar. Então, querendo ou não, né? Você está em repouso. Você está em repouso justamente por quê? Porque você está sentado aqui, fulano está sentado do outro lado, o motorista está dirigindo, está em repouso. Então, os corpos não estão se movimentando, a não ser que uma pessoa se levante e comece a dançar dentro do ônibus. Aí sim, né? Aquela pessoa está em movimento em relação a você que está sentado. Então, aí, no caso, essa garotinha aí, lourinha aí que tá aí na frente, ela está em repouso em relação às outras pessoas dentro do ônibus. Então, é por isso que a gente chama o movimento de relativo, certo? Então, para saber se um corpo está em movimento e para estudar esse movimento desse corpo, é preciso ter um corpo como referência. Como eu acabei de falar, um poste na rua, né? A pessoa está dentro do ônibus, mas ela está em movimento em relação ao poste que está lá fora, mas ela não está em movimento em relação às pessoas que estão dentro do ônibus. Ela está sentada lendo um livro, mas na verdade ela está em repouso em relação à terra, mas não está em relação ao sol. Então isso vai depender de muitas coisas. Tá? Então, por isso que a gente chama de movimento relativo. E a partir dessa referência, é possível medir a velocidade de um corpo em movimento, um corpo móvel, ok? Então, a gente vai começar a trabalhar aqui na parte de velocidade. Então, primeiro vamos entender o conceito de velocidade. Três coisas que vocês precisam entender. Velocidade, distância e tempo são grandezas físicas diferentes, mas elas possuem relação, tá? Então, vamos supor que um atleta corra 100 metros em linha reta em 10 segundos, tá? Nós temos aí um atleta. Com esses números, a gente pode ter mais ou menos a velocidade média desse atleta. Como que acontece isso? Tá? A gente vai fazer um cálculo voltado para isso já já. Então, a velocidade média ela é calculada dividindo-se o deslocamento do atleta pelo tempo gasto para realizar esse deslocamento. Então, como o atleta percorreu 100 metros em 10 segundos, o cálculo é bem tranquilo, é bem fácil. Tá? Você vai pegar a velocidade, aí no caso, velocidade média, que é uma fórmula, pegar aí, no caso, o deslocamento, que foi 100 metros, que é esse númerozinho aqui, ok? Inclusive, eu vou até mudar aqui no slide para marcar. E dividir aí pelo tempo gasto que ele teve para percorrer esses 100 metros, esse deslocamento, tá? Então, você vai ter aí mais ou menos 10 metros por segundo. Já já eu vou explicar por que deu esse resultado. Então, podemos afirmar que a velocidade média do atleta foi de 10 metros por segundo, tá? Então, vamos lá, vamos entender por que a gente está falando da questão da velocidade média. Então, nós temos aqui o deslocamento, tá? Então, por que o atleta não deve ter mantido o mesmo ritmo?
Como que acontece isso? Vou já explicar para vocês. Pode ter começado a correr mais devagar, pode ser que seja no início, pode ser que seja no final, isso depende muito. Por isso que você tem que tirar a velocidade média e depois ter aumentado o ritmo em algum momento. Bom, no início da prova, por exemplo, ele pode ter atingido uma velocidade de 9 metros por segundo, mas para o final ele pode ter atingido 12 metros, isso a gente não sabe. Então, para a gente ter uma ideia da velocidade média, a gente tem que fazer aquele cálculo que eu acabei de explicar no slide anterior. Então, nós temos aqui o atleta, ele pode ter começado ali mais ou menos em 9 metros por segundo no início da prova, no início do deslocamento, e pode, na verdade, já no final, ter chegado aí a uns 12 metros por segundo. Então, a gente tem aí a média, ou seja, a média. O que significa a média? A média é aquilo que está no meio. É um valor mediano entre esses valores que estão aí, tá? Então, é mais ou menos essa a hipótese de que talvez esse atleta tenha atingido aí uma velocidade média de 10 ms. Por isso que a gente fez aquele cálculo, vou até voltar lá, esse cálculozinho aqui, ok? Então, acho que vocês conseguiram entender essa parte aqui, né? Deixa eu passar. Então, você viu que a unidade de medida de velocidade média, né, que foi utilizada foi o metro. Metro por segundo. Entretanto, o metro por segundo não é a única unidade de medida que a gente utiliza para velocidade, para medir velocidade. Outra unidade de medida que vocês vão conhecer é o quilômetro por hora, tá? Então, vamos entender aí o cálculo de velocidade média. Então, você viu que a velocidade média de um atleta durante uma prova de corrida pode variar, né? Pode começar com 9 para 10, depois ir para 12. Então, isso é uma coisa que a gente não tem como definir ali naquele momento, a não ser que você coloque um equipamento no atleta e aí você acabe descobrindo alguma coisa sobre a velocidade dele. Então, o mesmo pode acontecer com o veículo de um automóvel. Veja o exemplo que a gente vai seguir aqui, que na verdade esse exemplo tem no livro de vocês. Então, às 14 horas, um carro passou, né, pelo quilômetro 10 de uma rodovia. Eu até botei aqui o quilômetro. Às 16 horas, tá? Ele estava passando pelo quilômetro 130. Então, continua seguindo sempre em frente em linha reta, certo? Então, qual é a velocidade média desse carro? Então, para facilitar o estudo, vamos considerar a velocidade sempre como valor positivo, o que significa que o sentido do movimento do corpo será orientado de forma que os valores da posição sempre aumentem com o passar do tempo. Tá? Isso, na verdade, é um tipo de estudo de velocidade positiva aí. Por isso que eu botei essa setinha azul. Mas é bom saber que a velocidade também pode ser negativa, ou seja, pode ser o inverso da positiva. Por exemplo, um carro se desloca do quilômetro 5 de uma estrada para o quilômetro 3. Então, ele tem uma velocidade negativa, pois se move em sentido contrário ao da orientação de sua trajetória. Ó, do 5 para 3, ok? Então, em primeiro lugar, é preciso saber que a velocidade marcada pelo instrumento conhecido como velocímetro não é a velocidade média, tá? Geralmente o velocímetro, gente, que é esse equipamentozinho aqui, a gente vê dentro do carro comum mesmo. E você percebe que, por exemplo, quando uma pessoa está dirigindo, esse ponteiro aqui, uma hora ele fica aqui, depois ele sobe, quando a pessoa para, volta de novo para o zero e assim por diante. Então, trata-se da velocidade instantânea, isso não é velocidade média, é uma velocidade instantânea, ou seja, uma velocidade em que o carro está naquele determinado momento, não é uma velocidade média. A velocidade média a gente precisa calcular. Então, essa velocidade pode variar. Né? Num trecho da estrada, o motorista pode andar mais devagar, em outro pode ir mais rápido, pode parar. Então, não vamos trabalhar com a velocidade instantânea, e sim com a velocidade média. Então, para calcular a velocidade média de um carro no percurso indicado, aqui como você pode ver nessa figura aqui que eu fiz, é preciso saber primeiro seu deslocamento, isto é, sua posição, certo? E você precisa saber duas coisas aí. A posição inicial aqui, ó,
e a posição final, certo? Então, você tem que saber exatamente onde o carro vai se deslocar de um ponto a outro. Então, como que a gente vai calcular isso? Então, nós temos aí o tempo, nós temos a quilometragem, né, que é o deslocamento. Beleza, até aí tudo bem. Então, a posição do carro no início do movimento, a gente geralmente, para colocar nos cálculos, a gente simboliza a posição aí inicial com o SI, tá? Que é esse Szinho aqui, ok? Aí, por isso que eu coloquei aqui na figura o SI, certo? A posição final é simbolizada pela letra S. A gente coloca o S lá no final, ok? E o deslocamento é o delta S, tá? Já já eu vou mostrar como é que se insere esses valores na fórmula. Aí aqui o deslocamento foi tudo isso aqui, ok? Então vamos entender. Então o deslocamento do carro no período foi, tá? A posição inicial, posição final e ΔS. Então, você vai pegar o ΔS, vai pegar a posição final aí, tá? E subtrair pela posição inicial. E aí, você vai ter um tempinho aí para calcular e eu aguardo vocês. Pausa esse vídeo, calcula, não cola, por favor. Faz esse processinho aí do cálculo matemático, que é bem fácil. E aí vocês vão conseguir, na verdade, me falar o resultado já já. Pronto? Beleza? Então vamos lá, já calcularam, né? Foi um cálculo bem fácil, bem tranquilo. Então a gente tem aí, ó, ΔS, tá? Aí nós temos aqui 130. 130 da onde? Daqui, do quilômetro, tá? Da posição final, ó. Essa, lembra que eu mostrei? Menos, que é a subtração aqui da fórmula, menos 10. De onde veio esse 10? Daqui, tá? Daqui desse quilômetrozinho aqui, ok? Então, aí você obteve um resultado aí de 120 quilômetros, tá? Então, aí nós temos aí mais ou menos o quanto esse carro percorreu durante esse trajeto. Então, agora vamos calcular quanto tempo o carro levou para percorrer essa distância. Então, nós temos aí o tempo inicial, nós temos o tempo final, tá? E nós temos aí o tempo de deslocamento, que é o ΔT. Já não é ΔS. Aí você vai pegar ΔT, vai pegar a posição aí final, subtrair da mesma forma como foi o outro. Subtrair aí por TI, o tempo inicial, e aí você vai ter aí o resultado. Calcula aí para mim, pausa o vídeo, e já já a gente volta. Pronto? Calcularam? Então vamos lá. Nós temos aí, ó, o resultado, né? A gente pegou 4 horas. De onde veio essas 4 horas? Aqui, ó. Vocês sabem muito bem que 16 horas significa 4 horas. E esse 2? A gente pegou dali, né? Do horário que ele estava ali naquele exato momento no 10 quilômetros, tá? E aí você pegou aqui 2 horas, 14 horas é 2 horas. E aí você teve 2 horas, ou seja, você tem o tempo que ele percorreu durante esse trecho que eu estou pedindo. Então, como já vimos, para calcular a velocidade média, deve-se dividir o deslocamento pelo tempo. Então, como é que você vai fazer isso? Aquele mesmo processo que a gente fez com relação ao atleta, tá? Então, vamos lá. Você vai pegar a velocidade média igual a ΔS dividir por ΔT. Calcula aí para mim e eu vou aguardar vocês. Ok? Olha, tem que pausar o vídeo, hein, durante esses cálculos, tá? Para você não se atrapalhar. Faz o cálculo direitinho, não se preocupem que eu vou revisar esse conteúdo com vocês. Beleza? Então, você vai... O que você fez, na verdade, né?
Tá aí o resultado. Você pegou aqui velocidade média, você pegou 120. Esse 120 veio da onde, gente? 120 veio daquele cálculo que a gente fez anteriormente, tá? Não se preocupem com isso. É dos cálculos anteriores, dos dois cálculos, que é o ΔS. Lembra que a gente calculou o ΔS? Pois é, a gente pegou esse 120 de lá, certo? E esses 2 horas aqui a gente pegou de lá também. E aqui na figura também já explica, tá? Mais ou menos, ó. A gente pegou daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente calculou. Tô voltando tudo, gente, para poder vocês entenderem. Ó, a gente pegou daqui, ó, o ΔS 120 e a gente pegou daqui o ΔT. 2 horas, tá? Aí dividiu, então nós temos aí a velocidade média calculada, 60 km por hora, certo? Então, se você quiser saber a velocidade média em metros por segundo de um carro que percorre a 288 km em 4 horas, você teria de fazer mais cálculos, ok? Basta saber isso aqui. Quero que vocês, depois desse vídeo, porque a gente vai encerrar nossa aula aqui, mas eu já vou gravar a próxima aula, eu quero que vocês, na verdade, decorem isso. 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 hora tem 3.600 segundos e 60 minutos. E apenas 1 minuto tem 60 segundos. Então, a gente tem que trabalhar com esses numerozinhos aí para a gente poder fazer os outros cálculos que eu vou explicar na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo para os meus alunos e até a próxima!